Olá, pessoal! Esse é mais um vídeo da série Cuidar de Quem Cuida da Atos e Nova Saúde. E eu sou Alice Serantópolis. E eu sou Rosa Colombrini. Nesse vídeo, nós vamos dar continuação ao anterior. Antes, nós falamos do primeiro princípio do Lean, né? Um vídeo onde nós vamos continuar a falar dos 6 princípios do Lean na saúde. Nós falamos do primeiro princípio no vídeo anterior, que é a atitude de melhoria contínua. E nesse vídeo nós vamos falar do segundo princípio, que chama Lean é criar valor. E aí eu pergunto, né? Criar valor para quem, Rosa? Então, né, para quem será que as pessoas se levantam todos os dias e vão para o trabalho numa unidade de saúde, lá no centro de saúde, num hospital, numa clínica, num laboratório? Então, nós sabemos a importância do trabalho na vida das pessoas, mas por que nós nos levantamos todos os dias e vamos atuar na unidade de saúde? Nós vamos para criar valor para o nosso paciente, para o nosso cliente, é aquele que nos motiva, que nos fez sermos enfermeiros, sermos médicos, fisioterapeutas, assistentes sociais, psicólogos, o atendente na recepção, a nutricionista. Então, quando nós falamos em criar valor, valor para quem? Valor, em primeiro lugar, para o nosso paciente, para o nosso cliente. Claro que com isso nós estaremos, de uma maneira indireta, agregando um valor enorme para o profissional de saúde, para a equipe de saúde que atua com aquele cliente e para as organizações, porque no momento em que nós criamos valor para o nosso cliente, nós conseguimos fazer o quê? Ter um cuidado muito mais, espera-se que nós tenhamos um cuidado mais seguro, que é uma das bases do valor para o cliente. Então, o paciente, quando ele entra numa unidade de saúde, ele entra com um problema a ser resolvido. Ele não quer sair com aquele problema resolvido e um outro criado, ele quer sair com aquele problema resolvido. Então, por exemplo, se eu entro com uma fratura no pé esquerdo, eu tenho que sair com isso resolvido e não com a fratura corrigida e com uma infecção hospitalar, ou com uma cirurgia feita num local errado, ou com uma medicação feita errada, de uma medicação trocada. Então, criar valor para o paciente é, de fato, um dos princípios Lean na saúde. Criar valor para o nosso paciente e, consequentemente, para os profissionais e para as instituições. E Né? aí E eu aí, gosto. Alice, o que a gente pode contar da nossa experiência, né? Exatamente, eu gosto até de falar um pouco dessa coisa da jornada, né, da experiência do paciente durante essa jornada. Quando um paciente, por exemplo, tem uma doença crônica, né, a Rosa e eu temos aí a oportunidade de conhecer clínicas, né, que atendem pacientes de doenças crônicas, inclusive o meu marido tem doença crônica, então eu acompanho de perto, né, a jornada do paciente com doença crônica e a jornada dele vai ser para o resto da vida, né? Em realização de exames mensais, em acompanhamentos em consulta, em idas e vindas pelo hospital. Então, assim, como que é a experiência desse paciente? Essa é a pergunta que nós temos que fazer, né? Como que, quando a gente fala de doença crônica, a gente transmite isso para a vida do paciente. Mas quando a gente fala, por exemplo, de uma cirurgia, essa cirurgia que você deu exemplo, você falou cirurgia Do pé, do por pé, exemplo. É isso. exatamente. Uma cirurgia, você é admitido na instituição, faz a cirurgia, né? Depois tem até uma fisioterapia e depois volta para casa melhor e pronto. Né? Não é uma doença crônica. Como que é a experiência desse paciente, desde o momento que ele foi diagnosticado até o momento que ele recebe alta? Né? Ele sentiu que ele teve a resolução do problema dele, como ele foi tratado durante esse processo, que ele está disposto a pagar nesse processo? Esse é o termo que a gente ouve muito na indústria, então eles traduzem valor para o cliente na indústria como
aquilo que o cliente está disposto a pagar. Na saúde, a gente fala diferente, né, Rosa? A Sim. gente traz como o que realmente o paciente procura acessar um serviço de saúde e a gente traz também alguns princípios básicos para oferecer uma saúde de qualidade. A gente fala de eficiência, a gente fala de segurança. Nem todo paciente, né, Rosa, percebe a necessidade da segurança. Às vezes, a gente já ouviu o paciente falar assim: nossa, aquele hospital é muito bom, porque ele me curou de uma infecção hospitalar. Eu saí de uma infecção hospitalar, nossa, que ele é muito bom. Então, assim, o paciente não percebe muitas vezes o que é uma saúde de qualidade. Ele entende que por ele ter vencido uma infecção que ele recebeu no próprio hospital por erro, por problemas, por falhas, ele saiu dessa, ele considera um bom hospital. Então, assim, nós temos que entender, sim, o que o nosso cliente quer e que ele precisa, mas seguindo também algumas diretrizes para isso. Então, a gente tem, né, um cuidado seguro, um cuidado eficiente, um cuidado justo, um cuidado eficaz. Então, nós temos realmente que olhar para esses aspectos quando a gente fala de saúde. E o que nos ajuda muito é olhar para a experiência do paciente dentro da instituição. E a gente tem ferramentas para isso, né, Rosa? Para avaliar essa jornada do paciente dentro da instituição. E na nossa experiência, você me perguntou até na nossa experiência, né, o que mais nos ajuda a entender e a meio que viver mesmo na pele, tentar ter essa empatia para com que o paciente vive ao utilizar o serviço de saúde, é fazendo o mapa do fluxo de valor. Então, acredito que essa ferramenta tem nos ajudado a viver, a andar nos pés dos pacientes, a sentir realmente quando a gente vai mapear, a gente faz aquilo que eu brinco que é sombrinha, né? Esse termo é usado no design thinking, mas a gente, quando faz o mapa do fluxo de valor do paciente, a gente vai acompanhando ele também como uma sombrinha no processo. E aí a gente sente e vê realmente quais foram os sofrimentos do paciente, o tempo de espera, as falhas. Muitos se perdem dentro das instituições. Tem hospitais, né? Ele não consegue saber para onde ir, aí tem que ficar perguntando até se encontrar, né? Pessoas que não entendem as informações. Então, vamos olhar, né, para a saúde, nós temos que olhar como está sendo a jornada desse paciente. E aí, a nossa dica aqui, né, Rosa, é Sim. fazer o VSM, o mapa do fluxo de valor. Isso, e eu vou compartilhar aqui uma experiência, né? Então, eu trabalhei muitos anos com doença crônica, eu trabalhei com HIV/AIDS, meu mestrado em adesão ao tratamento do paciente com HIV/AIDS, e é interessante porque ele se torna um paciente em que ele revisita a instituição de maneira permanente. Então, essa jornada, nós temos que pensar que não é um dia, um mês, é para uma vida, né? Então, nós pegamos lá, desde o início da própria epidemia da AIDS, a maneira como era tratado naquele momento, acompanhamos, naquele momento ainda não se pensava, lá em 92, 93, não se pensava muito na saúde, né? Que veio um tempo depois, mas era possível ver a experiência do paciente e depois, à medida que as terapias foram evoluindo e nós fomos melhorando também a maneira de atendê-lo, ele dá um retorno para você. Nossa, antes nós fazíamos assim, nossa, agora nós estamos fazendo de um outro jeito. Nossa, o que vocês mudaram? Antes eu esperava 5, 6 horas para ser atendido, mesmo sendo um serviço público, agora eu estou sendo atendido muito mais rápido. Nossa, o que mudou aqui? Parece que tem algo diferente no ar. Então, é uma experiência muito interessante quando você realmente consegue olhar para aquilo que é necessário. Então, assim, fazer com que o paciente permaneça menos tempo na unidade de saúde, porque ele se expõe a menos risco, porque ele tem uma vida social, ele pode se manter ativo, ele não precisa ficar um dia todo na unidade de saúde.
E quando nós estamos falando que ele tem que ser centrado no paciente, é exatamente quando todos os profissionais da saúde conseguem enxergar que todos devem compartilhar o conhecimento para atingir o cuidado. Então, aquele paciente é o centro das atenções, e isso é muito interessante quando nós fazemos isso. Nós tivemos uma experiência de fazermos reuniões de equipe multiprofissional para avaliar a adesão ao tratamento do paciente com HIV, e aí era o que o psicólogo agrega, o que o assistente social agrega, o médico, o técnico de enfermagem, como que nós podemos, de fato, trabalhar em equipe para aquele paciente receber o melhor cuidado. Seguro, eficiente, eficaz, justo. É interessante, Alice, pensarmos que hoje, com essa situação toda que o país e o mundo vive da Covid, o Lean, ele pode vir a agregar muito valor para os nossos pacientes, à medida que nós estivermos abertos a, de fato, darmos espaço para criar esse valor, termos atitudes de melhoria contínua. Claro que nós precisamos de condições objetivas sendo dadas para o cuidado ser feito, mas o Lean pode contribuir muito, tanto para o Sistema Único de Saúde, o SUS, como para a iniciativa complementar, para os hospitais e clínicas particulares. A gente tem até aquele conceito do triple aim, né? Agora virou quadruple aim, e pensando nesse movimento da saúde, né? A gente fala também de melhorar a saúde populacional, é um dos aspectos do quadruple aim, né? Então, realmente, quando a gente fala de Lean dentro das instituições de saúde, a gente também reflete isso na saúde populacional, porque a gente passa a girar mais, conseguir atender o maior número de pessoas, conseguir atender a demanda, e aí pensando em SUS, isso é importantíssimo, porque hoje a gente está vivendo o Covid, né? Então, até participei de uma live esses dias, e uma das afirmações foram, e eu concordo, é que se os hospitais públicos utilizassem o Lean nas suas instituições, né, nos hospitais, a gente conseguiria atender melhor as demandas que a gente está tendo hoje de uma pandemia como o Covid, né? Então, realmente, o Lean, ele pode sim nos ajudar nesse sentido também de entregar agregar valor para a saúde populacional, e aí pensando em comunidade, pensando em regiões, pensando em país, em nação, nós conseguimos também colaborar com esse terceiro, esse objetivo aí do Triple Aim, que é a saúde populacional, né, Rosa? Sim. Alice, você falou uma coisa muito legal que eu queria ressaltar aqui, que é, se nós agregarmos o primeiro princípio Lean, que é a atitude de melhoria, com o segundo, que é criar valor para o nosso paciente, e, consequentemente, para nós profissionais e para as instituições, nós vamos perceber o quanto nós já estaremos mudando a realidade da saúde. É verdade. Né? Então, assim, pensar que nós, brasileiros, temos um sistema estruturado, ele é um sistema em rede, então é importante nós pensarmos, de fato, como rede. Então, se eu melhoro no atendimento hospitalar e eu consigo criar um fluxo diferente para o meu paciente, eu posso impactar o centro de saúde, a unidade básica de saúde, né? E o contrário é verdadeiro. Se a unidade básica se torna mais resolutiva, isso vai ter um reflexo lá no hospital. Então, nós estaremos pensando como um sistema, e aí pensando no indivíduo e no coletivo, que é também conseguir pensar de uma maneira para todos. Né? Então, estamos para todos e o tempo todo. E no mapa de fluxo de valor que nós começamos a comentar,
no mapa, quando nós estamos mapeando a jornada do paciente, sendo a sombrinha que a Alice costuma nos dizer, o que nós estamos vendo? Como que ele vive aquele momento. Então, desde o momento em que ele entra na instituição, passa pela recepção e percorre todos os caminhos da atenção. Num laboratório, num raio-x, numa recepção de uma outra unidade para receber uma informação. Então, é nesse momento que nós conseguimos ver que muitas vezes uma porta fechada para o almoço, sem uma placa de orientação, sem um comunicado, isso pode impactar muito a jornada do paciente. E nesse momento nós conseguimos enxergar por que será que ele chegou de retorno para mim 3 horas depois. Eu imaginava que ele chegaria antes, afinal de contas eu estava pensando, mas quando eu vivo com ele esse movimento, eu entendo porque muitas coisas às vezes não se refletem da maneira como nós gostaríamos que fosse. Então, caminhar com o paciente é viver com ele tanto as facilidades da nossa instituição quanto as dificuldades. E aí nós temos a sabedoria de olharmos para aquilo e falarmos, não é culpa de ninguém. Nós desenhamos um processo que tem problemas e nós precisamos buscar resolvê-los. Não é, Alice? Exatamente. Perfeito, Rosa. Eu acho que, assim, entender, viver a experiência do usuário, né, do paciente, fazer um mapa do fluxo de valor e realmente conseguir retratar isso visualmente, em consenso com a equipe. Então, envolvendo a equipe que está dentro dessa linha do cuidado do paciente é muito importante. Você mesma falou já nos vídeos anteriores e mesmo nesse a importância de envolver as pessoas que estão na recepção, né, a equipe de higiene, a equipe médica, a equipe de enfermagem. Então, assim, olhar para aquele fluxo que a gente vai estudar e perceber quem que faz parte disso, né? Quem que toca o processo? Qual a equipe que está envolvida nesse processo? E aí trazer eles junto. Por quê? Porque isso vai gerar empatia entre eles também. A gente, quando vai fazer, né, Rosa, nas instituições de saúde, os mapas do fluxo de valor, é muito, muito comum a equipe achar realmente que o problema no processo está na outra unidade. Então, a gente vê muito isso. O problema está na UTI, que não puxa os pacientes. Não, o problema está no centro cirúrgico, que não comunica adequadamente. Não, o problema está nos maqueiros, né? Então, assim, realmente fica todo mundo não entendendo a real razão daqueles sintomas que estão aparecendo ali no processo. E quando a gente faz o mapa do fluxo de valor, junto com a equipe, cai a ficha. É muito engraçada a reação das pessoas. Falam, nossa, mas não é que não era lá onde eu achei que era? Olha onde está o problema, olha, realmente. Então, assim, gera um consenso e as pessoas conseguem realmente entender onde estão as oportunidades de melhoria para realmente melhorar a experiência do usuário, que é o nosso foco, né? Então, no centro, você até falou, né, sobre eu consegui imaginar aquele modelo que você sempre dá nos treinamentos, né? Então, o paciente está no centro, em volta a gente tem todas as equipes, né, direcionadas para o centro, para agregar valor para realmente quem está ali no centro, que é o nosso paciente. E aí, usando as ferramentas do Lean, a gente consegue identificar as oportunidades, melhorar a experiência do usuário, reduzir o tempo de espera, agregar valor onde realmente o paciente sente que é importante. Tem muita gente que fala assim, linha de produção, é fazer consulta rápida, né? Aquela coisa meio indústria, né? Mas na realidade não, a gente quer agregar valor, a gente quer tirar o médico, o enfermeiro, por exemplo, de uma função, de um desvio de função ou de uma atitude que é desperdício. Por exemplo, a gente tem exemplos nossos, né? De médico gastando aí 30%
do tempo numa atividade procurando material, por exemplo. Enfermeiro andando para lá e para cá procurando coisa. A gente quer tirar esses profissionais desses problemas de procurar, de não encontrar, de correr para cima e para baixo, que são os desperdícios do Lean, e agregar valor no tempo que realmente é importante. Então, ali, tirar ele de uma procura para colocar ele ali no beira-leito, né? Tirar ele de uma interrupção para dar uma atenção plena para o paciente. Então, realmente é isso que a gente busca no Lean, agregar valor para o nosso paciente e reduzir, eliminar os desperdícios, que nada mais é do que tudo aquilo que não agrega valor. O que é desperdício? É aquilo que não agrega valor para o paciente, né? Alice, você falou uma coisa tão bacana, que é a questão de desenvolver as pessoas, né? Todos os que estão ali. Eu me lembrei de um exemplo tão simples, no momento de uma visita da vigilância sanitária na unidade que eu trabalhava. A fiscal estava comigo, eu estava acompanhando, e ela pediu uma informação para a pessoa da limpeza, para a funcionária da higiene e limpeza. E ela perguntou que tipo de solução que ela estava usando, de que maneira que ela estava usando. E quando a funcionária respondeu corretamente como ela fazia, ela virou e falou assim: você está muito bem capacitada. Então, isso é muito legal, você viver isso, porque a pessoa, quando essa fiscal falou para ela se encheu de orgulho, porque aquilo que ela estava fazendo agregava valor para o paciente. É higienizar adequadamente um consultório, uma maca, uma pia, era tudo o que ela podia fazer para agregar valor e entregar um ambiente limpo, isento de risco de infecção para os pacientes, e isso é muito importante. Me passou isso na cabeça, falei, não posso perder a oportunidade de comentar esse exemplo. Excelente, Rosa, é verdade. E como você falou até no vídeo do primeiro princípio, né? Uma instituição que tem Lean, ela é diferente, né? É aquela coisa que a gente brinca até, é um perfume, né? Diferente. É uma coisa que a gente não sabe de onde vem, mas a gente sente ele, né? Então, você sente diferença quando você entra na guarita. Na guarita, o segurança já te atende diferente. Então, ele sabe que ele está ali para agregar valor para o paciente, né? Então, você vê também a questão... já estou dando spoiler do próximo princípio, que é o respeito. Vamos lá, porque aí a gente já faz o convite para o pessoal para a próxima semana estarmos todos juntos novamente. Exatamente. Então, vamos finalizar esse princípio aqui, tá certo? Realmente, assim, incentivando vocês a entender primeiro o que é valor para o seu cliente. Olha também para os clientes internos dentro da sua organização. Claro que o cliente final é o paciente, mas nós temos também os clientes internos, né, Rosa? É importante a gente estar olhando para eles também dentro do fluxo de valor. E pode falar, desculpa. Não, e atuar de maneira conjunta, né? Um não é inimigo do outro, um faz um conjunto, faz uma parceria, todos estamos ali por um único propósito. Então, se nós perguntarmos para um profissional da saúde quando ele foi fazer enfermagem, por exemplo, por que você foi fazer enfermagem? Porque eu queria salvar vidas, eu queria cuidar de pessoas. Para o médico, porque eu queria salvar vidas, eu queria tratar de pessoas. Para o biomédico, eu queria salvar. Então, assim, resgatar isso e perceber que todos estão ali com o mesmo propósito, que vai ser cuidar dos pacientes e salvar a vida das pessoas. Muitas vezes é não causando novos problemas para as pessoas. Do no harm, né? E aí deixa para o próximo princípio, tá? Então, pessoal, semana que vem a gente se encontra aqui de novo, tá? Nós vamos falar então do terceiro princípio, que é alinhar uma unidade de propósito. Então, a gente aguarda você lá e até o próximo vídeo. Até lá, pessoal!